DNA Lagoinha, intercessão. Vamos começar mais uma leitura. Querido líder de intercessão, é com muita alegria que apresentamos esse material com o objetivo de auxiliar aqueles que desejam organizar o ministério de intercessão em suas igrejas. Compartilhamos diretrizes que podem ajudar sobre como começar, porém nossa intenção não é limitar as sugestões aqui descritas, mas ir além na dependência do Senhor, buscando a sua direção. Precisamos orar, mas também organizar, cuidar e acompanhar os intercessores, ter diretrizes e princípios para orientá-los. Para nós, do Ministério da Intercessão da Lagoinha Matriz, é uma alegria grande ver a multiplicação de intercessores em tantos bairros, cidades, estados e até nações onde o Senhor está levantando atalaias que se comprometeram a clamar e a gerar os propósitos dele nos lugares que foram plantados. Que o Senhor te abençoe e amplie a sua visão e suas fronteiras no ministério que ele te confiou e que você possa frutificar e glorificar o nome dele. Estamos orando pelo teu romper. Pastora Zenete Rodrigues e equipe do Ministério Intercessão Lagoinha Global. Introdução. O Ministério de Intercessão da Igreja Batista da Lagoinha Matriz existe desde 2000 e foi estruturado sobre a dependência e direção do Senhor. Por entender a importância de organização, estratégias e metas para cumprir o ministério, compartilharemos alguns princípios que direcionaram a estruturação e direção do mesmo. O que será compartilhado é a experiência e não a proposta de um modelo a ser adotado, pois para cada realidade o nosso Deus dá uma direção específica a ser seguida. Nossa intenção é edificar e estimular a busca da direção do Senhor, da criatividade e novidade de vida para o ministério, para a obra que o Senhor nos tem confiado. O preparo dos intercessores acontece por meio de um treinamento, a escola de intercessão, que trabalha tudo que pode envolver a intercessão na família, igreja, cidade e nas nações. Nas escolas, os alunos são ensinados sobre caráter, quebrantamento e libertação, vida cristã, característica do intercessor e recebem ensinamentos sobre batalha espiritual e o chamado para a intercessão. Ao final do curso, aqueles que se identificam com o chamado permanecem no ministério e continuam sendo acompanhados. A escola acontece de forma presencial em Belo Horizonte, na Lagoinha Matriz, e possui 2 módulos online que pode ser adquirido diretamente na Estância Paraíso, que possibilitam o treinamento dos integrantes no ministério. O objetivo maior da escola é preparar aqueles que escolheram se dedicar à oração. Todos oram, mas nem todos são intercessores. Por isso é necessário entender a diferença entre oração e intercessão. Oração é falar com Deus a respeito de algo ou de alguém. É um diálogo com o Pai acerca de si mesmo, pedindo sua bênção e direção. Existem vários tipos de oração, como petição, gratidão, adoração e súplica. Davi escreveu muitas orações em seus salmos. A ti, Senhor, levanta minha alma, Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundidos, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Louvai todos os seus anjos, louvai em todos os seus exércitos. Louvai o sol, a lua, todas as estrelas luzentes. Louvai, ó céu dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvai o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados e os confirmou eternamente para sempre, e lhes deu um decreto que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos. Geralmente pessoas que tiveram muitas respostas e experiências com Deus na oração migraram para a intercessão. Intercessão é quando saímos do centro das nossas orações e nos dedicamos aos outros. É uma colisão contra as trevas em favor de algo ou alguém. Por exemplo, na intercessão, precisamos perguntar ao Senhor como devemos orar por determinada situação e como devemos agir. O ministério de intercessão na igreja exercerá um papel como de um pilar que muitas vezes não é visto, não está exposto, não é muito importante para a sustentação e apoio de todos os ministérios de oração. E por que devemos interceder? 1. Por nossa família e vida. 2. Por nossos líderes. 3. Pelos ministérios.
4. Pelos projetos que o Senhor direciona a liderança. 5. Pelo bairro onde a igreja está localizada. 6. Pela cidade. 7. Pelo estado e pelo Brasil. 8. Por Israel e pelas nações ainda não alcançadas pelo Evangelho. É importante que cada líder da igreja tenha realizado a escola de intercessão para ampliar a visão espiritual acerca do que Deus deseja para cada faixa etária e cada desafio ministerial. Capítulo 1. Quem deve participar do ministério da intercessão? Temos duas respostas a essa pergunta. A primeira, todos, porque precisam entender que tudo que é feito na obra de Deus deve ser do jeito dele. Logo, temos que lhe perguntar como pregar a palavra, como adorá-lo no ministério de louvor, como ensinar as crianças, adolescentes e jovens em suas respectivas classes, como ser diácono ou da mídia, entre outros, o que tudo glorifique o nome do Senhor. Então, se possível, convide toda a igreja para realizar a escola de intercessão online e aqueles que se identificarem com o ministério, ou seja, que querem se dedicar exclusivamente à intercessão, permanecerão no mesmo. A segunda resposta seria exatamente aquelas pessoas que desejam se dedicar à intercessão exclusivamente, mas que se puseram a fazer a escola e serem treinadas e entenderam a diferença entre oração e intercessão. Precisamos incentivar toda a igreja a orar e meditar na palavra de Deus, orar individualmente e orar pelos ministérios que exercem. Isso manterá uma igreja saudável. Para aqueles que desejam continuar no ministério da intercessão, poderão entender a importância da intercessão em todos os cultos e por todas as atividades da igreja. Os intercessores precisam estar convictos desse chamado que os levará e se fundamentarão na palavra. Chamamos isso de pilares da intercessão. Um dos maiores desafios a serem enfrentados na intercessão é aprender a orar como Jesus orou. Ele é a nossa inspiração, porque se importava com as pessoas. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhe muitas coisas. Marcos 6:34. É fundamental para o intercessor gerar primeiro em sua própria vida, por sua família e finalmente por todos aqueles que o Senhor tem confiado. Amor. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os ministérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé e de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. 1 Coríntios 13:3. O pilar do amor e da compaixão é que sustentará a motivação ao chamado do intercessor. Não conseguiremos clamar pela restauração ou resgate de uma vida se nosso coração não estiver fundamentado no amor ágape, o amor que é sofredor e benigno, que sente a dor e se identifica com o sofrimento do próximo. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se em espírito e perturbou-se e disse: Onde o pusestes? E disseram-lhe: Senhor, vem ver. E Jesus chorou. O amor que não é invejoso, que celebra a vitória do outro, mesmo quando a situação em sua própria vida não está bem. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram e os malfeitores, a um à direita e o outro à esquerda, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. E repartindo as suas vestes, lançaram-se sorte. Lucas 23:33. O amor que não busca os seus interesses, mas se doa em favor dos outros e da missão que o Senhor confiou. O amor que não se irrita, que não suspeita o mal. O amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, fundamentado no amor compassivo. O intercessor sofre e suporta afrontas, rejeições, críticas, desprezos, mas não tira os olhos do seu Senhor, seu exemplo, e nem se desvia do foco do seu chamado. Compaixão é o amor em ação em nossa atitude, nossos pensamentos e nossas reações. É o desafio de praticar o amor de 1 Coríntios 13. Jesus, nosso maior modelo de intercessor, sempre era movido de íntima compaixão no exercício do seu ministério. Isso fazia enxergar uma missionária por trás de uma mulher samaritana e um evangelista por trás de um endemoniado de Gadara.
quando não julgamos. Assim, não julguemos uns aos outros. Antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Romanos 14:13. Quando escolhemos obedecer à palavra, eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, ofereça-lhe também a outra, e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa, e se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe empreste. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mateus 5:39. Quando perdoamos, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. Quando nos importamos com a dor do outro, porque assim como em um corpo temos muitos membros e em todos os membros tem uma mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo e um em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Discernimento. É muito importante que o intercessor, diante de uma situação que é levada a interceder, busque discernimento de Deus. Não podemos orar afirmados em nosso entendimento ou nossas opiniões, nem naquilo que nossos olhos veem. O intercessor precisa ser guiado pelo Espírito Santo em todo o tempo, buscando sabedoria, discernimento, o conselho do Senhor acerca da situação que está envolvida ou que for chamada a interceder. Por exemplo, discernir a realidade espiritual da comunidade onde a Lagoinha está localizada, a forma como abordar as pessoas e famílias na rua. Não existe uma receita ou método pronto. É o Espírito Santo que ensina a discernir os espíritos e as situações que nos desafiam. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem, e ele de ninguém é discernido. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O discernimento nos guarda do engano. Precisamos ser simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. Isso é bíblico. Não sermos ingênuos em relação ao comportamento das pessoas. O discernimento nos protege das ciladas do maligno, armando-lhe ciladas e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para o acusarem. Sabedoria. A sabedoria caminha ao lado a lado com o discernimento. A cada situação que estamos expostos, precisamos buscar e clamar ao Senhor por sabedoria. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente, não lançam em rosto, e ser-lhes dada. Tiago 1:5. Um exemplo simples que nosso pastor Márcio nos ensinou. Homem cuida de homem e mulher de mulher. Isso é sabedoria e prudência, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, e escudo é para os que caminham na sinceridade. Sabedoria nem sempre vem de cursos, elas ajudam no conhecimento, mas a sabedoria vem do alto, na aplicação da palavra ou até um conhecimento bíblico. Não podemos ser dependentes nem guiados pela nossa experiência ou sabedoria humana. A sabedoria e o discernimento são pilares espirituais, onde o intercessor precisa estar firmado diretamente com uma base sólida por uma melhor percepção da realidade espiritual que está envolvido. Autoridade. A autoridade não está vinculada a um título ou uma posição. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se retirara de Saul. 1 Samuel 18:12. A autoridade no reino espiritual está ligada ao nível de submissão e obediência que temos ao Deus. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Mateus 10:1. A autoridade está diretamente ligada a uma vida de santidade. Quem comete o pecado é o do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo.
Já não falaram muito conosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e não tem em mim, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Combatemos constantemente o império das trevas. Nossa posição de obediência e submissão a Deus nos guarda, protege-nos da autoridade contra o inimigo. A autoridade está ligada ao nível de dependência que temos a Deus. Quanto maior a responsabilidade, maior deve ser a nossa dependência de Deus. Davi foi provado nesse pilar. Ele tinha um nível de submissão a Deus profundo, e essa atitude o levou a conquistas cada vez mais intensas. A dependência de Davi tinha de Deus e levou-o a ser cada vez mais ousada. Ao se apresentar para lutar contra o gigante, ele não temeu, mas confiava que o Deus que o livrara do leão e do urso lhe daria vitória. 1 Samuel 17:34. Ousadia. Uma pessoa ousada é corajosa, intrépida e destemida. Precisamos ter ousadia para obedecer ao Senhor e resistir a Satanás. Há pessoas que são ousadas para pecar e medrosas para a confissão e o arrependimento. Abraão foi ousado em interceder por Sodoma e Gomorra e disse: Eis que fui tão ousado falando ao Senhor. Se porventura se acharem ali 20, ele disse: Não a destruirei por amor de 20. Moisés foi ousado ao interceder pelo povo que havia pecado contra o Senhor. Um intercessor é como um soldado que precisa estar atento ao comando do seu general em qualquer hora, lugar e circunstâncias e obedece sem questionar. Como intercessores, Deus quer nos levar a romper limites e vencer desafios em fé. Precisamos nos aproximar da autoridade que Ele nos confiou para entrar com ousadia no reino do Espírito e resgatar vidas da influência do poder das trevas. Autoridade e ousadia são pilares que o intercessor necessita para sustentar e suportar as adversidades a partir de uma escolha de viver o Espírito. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Isaías 61:1. A fundamentação dos pilares da sabedoria e do discernimento, do amor, da compaixão, da autoridade e da ousadia precisam estar bem estruturados para dar todo o suporte que o intercessor precisa para exercer o seu chamado. Essa fundamentação envolve uma vida de obediência e submissão, quebrantamento, caminhar sobre a palavra de Deus e escolher em todo o tempo ser conduzido pelo Espírito de Deus. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito do conhecimento e de temor do Senhor. Isaías 11:2. Assim como Deus deu a Israel estratégias variadas para vencer as batalhas contra o inimigo, Ele também quer nos direcionar para confundir o inimigo, a fim de caminharmos em todo o tempo em sua dependência para alcançarmos as vitórias. Alguns exemplos na palavra: Josué 6, a destruição de Jericó. Juízes 6:7, 300 homens, 300 trombetas, 300 cântaros de barro, vitória sobre os midianitas. 2 Reis 7, Deus fez com que os sírios ouvissem ruídos de carro. 2 Reis 19, um anjo matou 185 mil assírios. É fundamental que os intercessores entendam que para cada batalha, evento e circunstância, há uma estratégia que o Senhor deseja compartilhar. Por isso, precisamos buscar a direção de Deus em todo o tempo.